falar da indústria audiovisual? Então, eu não vou deixar pra depois, não. A gente deu tão certo que muitas pessoas ao nosso redor que produziam conteúdo vinham pedir ajuda. Ai, como que vocês fazem isso? Como faz aquilo? Será que eu não posso contratar a sua equipe pra vir fazer aquilo? Eu falei, sou ciumenta. Porque eu tirei ele dessa produtora musical, arranquei ele, cobri a proposta, puxei ele só pra mim, porque eu sou ciumenta. Brincadeira, eu não sou não. Hoje ele tá livre, leve e solto. Que a Jéssica não ouça. E aí, na época, a Jéssica, namorada dele, namorida. E aí, na época, a gente falou, vamos abrir uma produtora para produtores de conteúdo? Vamos fazer todos os profissionais produzirem conteúdo? Aí a gente tava naquela empolgação, montamos a Midit, fizemos serviços super gratificantes, cansativos, mas gratificantes demais. Muita história. E aí a gente percebeu que o mundo audiovisual tá com uma certa lacuna. Quer falar? Então, sim, porque até falando um pouquinho de mim, né? Eu começo É verdade. O Paulo não veio do audiovisual. Fala do Paulo. Eu Esqueci de perguntar. vim da produção musical, né? Eu sou formado, não lembro nem o nome da minha formação. Pra você ver como, né? Produtor de música. Tô brincando. É. É basicamente isso. Produtor fonográfico, né? Nem musical. Nossa. Produtor fonográfico. Era esse o nome do curso do... O Fábio fez rádio TV também quando inventaram a roda. Na época era só rádio. Mancada. Não, você fez rádio TV e gravava em VHS, gente. DV. Já vi. DV gravava. Gravava DV. Desculpa aí, tive que fazer o insert. Então, na verdade, assim, eu sou, que nem você falou, sou o Sheldon. E eu sempre amei matemática. Sempre fui apaixonado por matemática. Matemática. Acabo entrando no Senai. Sobre exatidão e sistemático, vocês estão vendo, né? Totalmente, assim. Na verdade, eu perguntava ao meu pai. Eu falei, pai, eu gosto de matemática. O que eu posso ser de profissão? Aí ele falava, você pode ser engenheiro. Legal, engenheiro. E eu sempre amei avião. Eu falei, vou ser engenheiro aeronáutico. Qual que é o melhor lugar? Ele falou, o ITA. Tá, então eu vou ser engenheiro no ITA. Pronto, isso eu defini com 10 anos de idade. Eu vou ser engenheiro aeronáutico formado pelo ITA. Aí você começa a crescer, você começa a entender a dificuldade das coisas. Você começa a entender, né, tudo, como que é e tudo mais. Beleza. Com 15 anos, eu fiz uma prova pro Senai. Aí fui chamado pra uma empresa pra trabalhar lá, por causa que nessa empresa só entrava filho de funcionário e tudo mais. E eles, nessa época, estavam abrindo pra pessoas de fora. Fiz a prova, passei. Na montadora já? Isso, em Numa montadora. E passei e fui trabalhar nessa montadora. E aí eu falei, bom, já tô no meio caminho andado. De repente, se eu não for engenheiro aeronáutico, pelo menos um engenheiro automobilístico eu posso ser, né? Era a minha cabeça na época. Aí, lá dentro eu percebi que não era o que eu queria. Quando eu tava trabalhando ali, eu falei, não é isso que eu quero. E desde novo, assim, também, dos meus 12, 13 anos, eu brincava com programinhas de áudio, edição de áudio. E aí eu gostava, eu apaixonado por música. Gente, eu adorava brincar com Movie Maker. Eu fiz. Eu era cheia de fazer aquelas edições pra aniversário de 15 anos. Eu tenho um vídeo no YouTube, privado, óbvio. Vou publicar. Que eu fiz com montagens... Desafio aceito. Com montagens de foto de uma viagem. Nossa. Aquelas folhinhas passando, né? O bagulho girando. Era nessa pegada. As transições. Isso. Nossa, eu tenho isso. E aí eu desanimei total, assim, na engenharia. Comecei a trabalhar em linha de produção. E aí você via, assim, de dentro, né? Porque a pessoa, multinacional, não sei o quê. Fala, tem alguma coisa errada aqui que não é pra mim. Não é pra mim. Eu cheguei a fazer inscrição pro ITA. Não paguei a inscrição, então não fiz a prova. E eu falei, eu vou seguir outro caminho. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo na linha de produção na época. Muito amigo meu mesmo, o Rony. E ele também conversava muito comigo, ele fazia teatro. É um gigante da área de marketing aí. E ele conversava muito comigo, ele fazia teatro na época. A gente bateu a ideia, assim, muito de... Quando eu entrei na linha de produção, eu entrei aprendendo com ele. Foi muito, tipo... Era pra você ter entrado naquela empresa pra conhecer. Eu acredito nessas coisas. E foi muito engraçado, porque eu cheguei, aí, qual que é o seu nome? Eu falei, Paulo. Ele olhou assim pra mim, uma cara de desprezo. Ele, Paulo? Eu falei, Não, Paulo é nome de velho, você não pode se chamar Paulo. Tipo assim. Prazer. Só que ele sempre foi zoeiro, eu não sabia. Eu sei que é nome de velho porque eu sou o filho. Tipo isso.
E aí eu desesperado, porque eu falei, nossa, tô fudido, vamos começar a me zoar. E assim, peão é foda, tá ligado? Peão é embaçado. Enfim, deu tudo certo. E aí a gente ficou. Eu não fiz a prova do ITA, fiquei esse um ano de 2008. Ficamos trocando uma ideia, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí ele foi fazer PP, publicidade e propaganda, na Ibi Morumbi. Eu entrei no site, vi lá, produção fonográfica, né? Produção musical. Mudava o nome do curso toda hora. Falei, pô, da hora isso aqui, muito louco, tá ligado? Aí foi o que eu fiz. Fiz produção musical, só que também fiquei frustrado. Fiquei frustrado, porque aí eu percebi que a indústria fonográfica era uma coisa, assim, de maluco, assim, sabe? Por que de maluco? Porque, primeiro, é muito comercial. É uma coisa muito comercial. Com a cabeça de hoje, eu saberia contornar e fazer uma coisa interessante se eu tivesse, né, seguido o mesmo caminho. Só que eu vi uma parada muito comercial, com muita... Por exemplo, você consegue grandes contratos se você tem grandes contatos. Também. Contratos e contatos, tá? Não falei a mesma coisa, eu acho. É. O ovinho tá agindo já. Mas não é só isso. É que ela se transformou muito, né? Por isso que eu falo, hoje tu teria uma outra cabeça. Mas na época, você ainda tinha um domínio de gravadora, né? Não existia Spotify, então a gente percebe que você fica meio velho, né? Porque o streaming não era uma opção na época. O Sim. streaming vai vir, tipo, 4 anos depois que eu me Não, formei. e o MP3 estava começando a ficar em alta, né? Não, tanto que na época de faculdade já não, mas uns 2 anos antes, eu comprei meu primeiro MP3. Olha isso, 2 anos antes da faculdade. Meu primeiro MP3, 256 mega, paguei quase R$300. 256 mega. Hoje, então, tipo... Por isso que eu falo que é uma absurdo. indústria que evoluiu, uma indústria que ela evoluiu tão rápido. Não, eu sei que todas evoluíram, mas a audiovisual, gente, é só parar pra pensar. Na nossa adolescência, a gente mal tinha celular. Hoje, a gente tem uma celular, uma câmera, um banco, é tudo num aparelho só. É. Então, a gente sentiu um pouco, porque o Paulo, ele é raiz, ele é audiovisual raiz. Sim. E ele sabe tudo que vocês podem imaginar da parte audiovisual. E eu vim da área empresarial que, tipo, não consegue bancar uma realidade dessa, a não ser que o meu produto final fosse esse, né? Se eu fosse um programa de televisão, ou uma produtora de filmes, enfim. E aí a gente tentou casar essas duas coisas na produtora, né? Exato, porque aí eu fico frustrado, eu acabo indo pro audiovisual por causa que gostava de trabalhar com áudio, aí comecei trabalhando com áudio pra audiovisual, né? Eu não gravava, não editava, não fazia nada na época. E aí a vida foi me levando. Eu fiquei no audiovisual. Aí eu tinha um outro irmãozão mesmo, o Tinho, que ele já fez cinema, ele já foi mais audiovisual do que eu, né? É engraçado, porque a gente praticamente inverteu, porque ele é o cara das músicas hoje, ele se produz, é artista, e eu sou o cara do vídeo, tá ligado? Então, e aí com todo o apoio dele, tudo vendo o dia a dia, eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Acabei caindo nessa produtora por causa de um outro amigo meu, também Vitor. E aí, nessa produtora, a ideia era só ser editor. Porque como eu editava podcast, eu sempre fui apaixonado por podcast. Como eu editava podcasts, né? Inclusive dos da Fábrica ou do Fê, eu já tinha um ritmo de edição, mas eu não sabia filmar. Então eu falava, vou entrar numa produtora, mesmo que é vídeo, vou começar só com edição. Edição, vídeo, os caras me empurrou. E nessa de me empurrou, eu falei, meu, tô gostando, tinha a ver com música, e aí a vida dá a volta, né? Porque eu me afastei totalmente da música. Vou trabalhar aqui com audiovisual, aonde? Numa produtora de música. Aí a vida voltou. E lógico, aí eu comecei a pegar outras coisas. Trabalhei com médico socorrista do SAMU, trabalhei com empresas E aprende grandes. pra caramba, né? E você vê, você se instruiu na parte áudio, só que não tem como você desacoplar hoje em dia o audiovisual. Porque antigamente até tinha, era rádio. Mas comercialmente é muito difícil, assim, sabe? Sim, comercialmente isso tem a ver com a lacuna que eu te falei. Porque as pessoas, elas acham que é o mesmo profissional. Elas não conseguem entender que, assim, apesar de terem profissionais, que nem o filmmaker num todo, que é o que o Paulo e o Fábio fazem aqui no canal, é cuidar do visual, do vídeo e cuidar do áudio. Só que para grandes projetos é um técnico para cada coisa. É uma pessoa preocupada no áudio, interferência, qualidade, tudo. E o vídeo também. Tem por trás um diretor de arte que faz
toda a parte ilustrativa, coisa que eu não via isso no começo. Quando o Paulo veio para trabalhar comigo, eu achei que, tipo, ele tava vindo do audiovisual, ou seja, tudo que fosse audiovisual, ele ia fazer. Ai, precisa fazer o logo. Não, tá, eu não sei fazer. Como você não sabe fazer? Tipo, não é a mesma coisa? Isso que eu já manjava um pouquinho de edição, porque eu tive que me virar no Premiere. Eu sabia a diferença de um Premiere e um Photoshop. O Premiere cuida do vídeo, Photoshop de imagem. E ainda assim, eu falava, não, mas é só fazer. Por quê? O empresário brasileiro, ele é assim, né? Ele aprende, ele não faz só, por exemplo, eu sou sommelier. Sou especialista em experimentar e descobrir a uva que usou nesse vinho. Sim. Pra dar certo no Brasil, não adianta você só cheirar o vinho. Você tem que plantar uva. Você tem que cheirar o vinho, falar de qual região, ter um acordo comercial com aquela região pra falar qual é a interferência climática naquilo. E você tem que agregar valor ao seu serviço aqui no Brasil. Você tem que fazer de tudo um pouco. E você tem que ser o próprio filmmaker, você tem que ser o próprio roteirista. E foi aí que a gente abriu a produtora, porque eu vim com essa necessidade e ele veio com a expertise e a gente bateu muito cabeça, né, P? Sim. Porque a internet ela é muito dinâmica, assim, sabe? Quando a gente começa ali, o TikTok, ele explode na mesma época. E aí você via, tipo, tem um cara ali que não põe nem a cara na frente do negócio e História. Né? E não é só isso, né? Porque, sei lá, se pegar na TV antigamente também tinha isso. Mas, assim, quando o cara põe a cara é qualquer qualidade, é qualquer coisa. E aí a gente percebeu que era muito do conteúdo, né? Porque o audiovisual sempre foi a qualidade do audiovisual. Então, mas isso era mais quando era musical. Por exemplo, o YouTube era clipe. Não, mas um clipe mal filmado era uma bosta. Depende, porque a MTV tinha várias experiências. Você pega a MTV do antigamente... Ah, sim, mas é porque, tipo, eram gravações antigas. Tudo bem, era música, né? Também tem a licença poética da música. Mas eu falo assim, a gente tá acostumado com TV. É Globo. Se você ia colocar um comercial na Globo, você tinha o padrão de qualidade Globo. Senão o teu comercial não entrava na Globo. E aí, quando vai pra internet, as pessoas acham que tem que ser um padrão do que elas estão acostumadas. Porque quem produzia conteúdo nessa época eram as pessoas mais velhas. A pessoa que tinha assistido Globo quando era criança. Aí chega TikTok, pessoas de 15 anos fazendo do jeito que quer, do jeito que não tem essa noção, não tem essa referência, faz e dá certo, você fala, opa, não é mais a qualidade, é o conteúdo. E é tudo muito rápido. E é tudo muito rápido, porque o cara que hoje é estourado, ele não se atualizou, amanhã ele já não existe mais. E eu tenho uma frase muito interessante na internet, eu não vou dar crédito porque eu não sei se é da pessoa mesmo, se é de outra pessoa, enfim. Mas é que assim, o algoritmo é uma máquina de moer gente. E é total. Porque é muito rápido, tudo muda muito rápido. E se você não acompanha, já era. Não preciso ir muito longe. Quando a gente começou a Midity, a gente tinha um projeto de montar um cowork digital. Era um lugar que o produtor de conteúdo tivesse tudo. Desde uma orientação de posicionamento de marca, de A visual. panelinha dele ali. Ou o quê? A panelinha dele ali. Ele tivesse aquela equipe que, tipo, desse toda a parte de media training, até a parte de edição, publicação, maturação disso, tráfego pago. Gente, foi coisa assim. A gente criou essa ideia, não tinha cowork digital aqui no Brasil. A minha referência era um que tinha na Austrália, você lembra disso? Sim. Deu 5 meses, abriu o primeiro no Brasil. Deu 1 ano, virou bunda. Quando eu falo virou bunda, é porque todo mundo tem. Ó o Fábio. O Fábio já tá Fábio virando virou a a bunda. Todo mundo tem, porque é uma realidade que, assim, eu entendo a preocupação. Eu entrei no mundo da educação e eu entendo a preocupação dos pais, dos professores, com redes sociais e tudo mais. Mas é uma realidade que já está aí. Tanto que eu me rendi ao YouTube. O projeto era dar aula de direito nas escolas. Eu me rendi ao YouTube porque o adolescente estava no YouTube. Ainda que ele estivesse lá para ver bunda e ouvir funk, eu falei, eu vou estar no mesmo ambiente, quem sabe, né? Não dou uma respingadinha ali na frente dele, o algoritmo não me facilite.